Vamos ver mais algumas perguntas que nos ajudam a compreender o que é uma mulher de verdade. O que é uma mulher de verdade? Juntos. Você é realmente submissa ao seu marido? Querida, essa é a questão central. É aqui que o seu casamento cai ou fica de pé. É aqui que você segue a Cristo ou segue o mundo. Você é realmente submissa ao seu marido? Escute bem, o que é submissão? Submissão significa que a mulher deve seguir. A mulher deve seguir, ela segue a liderança do marido. A mulher segue a liderança do marido, ela auxilia e ela obedece o marido no governo da família. Desde que o marido não exija que você faça alguma coisa contra a palavra de Deus, você obedece o seu marido. Escute aí, Efésios 5:24 diz assim, ó. Efésios 5:24 diz que a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Eu pergunto, a igreja deve obedecer a Cristo? Claro que sim. Então, se a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, lógico que a esposa deve obedecer o marido. Ela deve seguir a liderança dele, auxiliá-lo e obedecê-lo conforme a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz para os filhos: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, é a mesma ordem: obedeça o seu marido no Senhor, senão você não é submissa. O teólogo Vincent Cheung está totalmente correto. Escute aí: se a submissão das mulheres não significa obediência, então a submissão da igreja a Cristo excluiria também a obediência. Alguém se submete a uma autoridade de modo que obedece a essa autoridade, senão não se submete. Quando a Escritura ordena a mulher a se submeter, isso inclui a ideia de obedecer. Ela deve fazer o que lhe é dito, e com uma atitude respeitosa. Nada menos será submissão. Nada menos será submissão. O marido, por outro lado, o marido que ama a esposa, não exigirá dela qualquer tipo de obediência que entre em choque com a palavra de Deus. Mas ela deve obedecê-lo. E leia lá, eu peço que as mulheres, por favor, leiam 1 Pedro 3, 1-6. Que mesmo a mulher incrédula deve ser mesmo a mulher que tem marido incrédulo, marido não cristão, deve ser submissa ao seu marido. Ela deve se esforçar para fazer o melhor, para agradar o marido, mesmo ele sendo incrédulo. Fazer o melhor possível. Se você sabe que algo é explicitamente pecado, se o seu marido marido incrédulo, manda você fazer algo que é explicitamente pecado, você pode até resistir, mas deve obedecer o marido, mesmo sendo ele incrédulo. Segundo, leia comigo: você tem seguido a verdade bíblica ou a filosofia mundana sobre as funções do marido e da esposa? Olha bem, você tem seguido a verdade da Bíblia ou tem seguido as filosofias mundanas sobre as funções do marido e esposa? O mundo ensina, olha bem, o mundo ensina que marido e esposa têm papéis e funções exatamente iguais.
Que casamento é uma mera parceria, sociedade igualitária. O mundo odeia as ideias bíblicas de governo do marido na casa e de submissão da esposa. O mundo odeia isso. Agora, se você, minha irmã, se você seguir essa visão do mundo, você desagrada a Deus e perde a bênção de Deus para o seu casamento. Marido e mulher são iguais. Nenhum é inferior ao outro. Nenhum é mais valoroso ou precioso ou importante do que o outro. Eles têm o mesmo valor, a mesma importância, a mesma dignidade diante de Deus e dos homens. Só que marido e mulher têm funções, papéis diferentes. Você já viu homem engravidar? Você já viu homem dar luz? Ai, 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 ai. Chegou a hora. Érica, chama o SAMU para me levar. Ia morrer, irmão. Isso aí não aguenta, não. Homem e mulher têm papéis diferentes. É assim que Deus ordenou e é assim que tem que ser. É assim que funciona. É assim que glorifica a Deus e traz felicidade, traz harmonia, traz paz para o lar. Quando o marido cumpre seus papéis, a esposa cumpre os seus. Não adianta tentar fugir disso. É ruim, é fracasso, é derrota para a sociedade, para o ser humano, para as crianças, para todo mundo. O pastor John Piper define muito bem o que é liderança e submissão no casamento. Ele diz assim: liderança é o chamado divino para um marido servir como Cristo. Liderança é o chamado divino para o marido servir como Cristo, assumindo a responsabilidade primária pelo direcionamento, a proteção e provisão do seu casamento e lar. Submissão é o chamado divino para uma esposa honrar e afirmar a liderança do seu marido e ajudá-lo a executá-la de acordo com seus dons. Papéis diferentes. Terceiro, junto. Você considera o fato de estar sob a autoridade do marido como honra e privilégio ou como desonra e humilhação? Porque tem mulher que acha que é uma vergonha. Tem mulher que acha que é ser inferior, que é não ter valor, só porque ela tem que ser submissa, seguir a autoridade do marido. Agora, você sabia que até Jesus e o Espírito Santo estão debaixo de autoridade? Sabia não? Até Jesus Cristo e o Espírito Santo estão debaixo de autoridade. A Bíblia diz que Jesus Cristo, a segunda pessoa de Deus, e a terceira, o Espírito Santo, eles são iguais ao Pai. Iguais ao Pai, em divindade, em natureza, em dignidade, em autoridade sobre esse mundo. Mas Jesus e o Espírito Santo eles vivem e operam em subordinação ao Pai. Jesus e o Espírito Santo obedecem o plano, o esquema, as determinações do Pai. Você lê em 1 Coríntios 11:3, que a mulher está debaixo da autoridade do marido. O marido está debaixo da autoridade de Cristo. E Cristo está debaixo da autoridade de quem? Do Pai. E Jesus disse em João: o Pai é maior do que eu. O que ele estava querendo dizer? Que ele não é Deus? Não, que ele é Deus, mas que ele obedece tudo que o Pai manda. Lê o Evangelho de João. E o Espírito Santo glorifica quem, irmãos? Jesus foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, e o Espírito Santo faz tudo, obedece tudo,
que o Pai e Jesus determinam, Ele realiza. Inclusive, Ele vem para glorificar Jesus, não a Ele mesmo. Há uma submissão até na Trindade divina. E nós não queremos hoje ser submissos a ninguém. Nós somos diabólicos. Com a nossa rebeldia, com a nossa dureza de coração, com a nossa insubmissão, queridos, nós somos diabólicos. Agora lembra, o fato de a mulher ser governada pelo marido é um privilégio, é uma glória, é uma bênção para ela. Sabe por quê? Porque o maior peso, as maiores responsabilidades e deveres estão sobre o marido. As cargas maiores estão sobre ele. Ele que tem que se virar. Se não tiver dinheiro para pagar aluguel amanhã, quem é que tem que correr atrás? É você, mulher? Sai fora, cai fora dessa. Você não casou para correr atrás de dinheiro de aluguel? Você não casou para correr atrás de pagar a feira lá do mercado, não? A responsabilidade maior, o peso maior está sobre o homem, em todas as áreas da vida, todas as áreas. Ele que tem que dar um jeito, tem que se virar, tem que resolver. É uma bênção para a mulher não ter esse peso, essa responsabilidade, as cargas que estão sobre os homens. E olha, as mulheres estão querendo pegar essas cargas para elas. Isso é bobice. As mulheres estão querendo pegar as responsabilidades dos homens, as obrigações dos homens, querendo cumprir os deveres dos homens, estão se arruinando. Você está colocando sobre você fardo que Deus não determinou para você carregar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Quarto, juntos. Você pode ser chamada de uma esposa sábia? De novo. Você pode ser chamada de uma esposa sábia? Infelizmente, queridos, tem mulher que não é sábia. Não é sábia. Gera vários problemas no relacionamento com o marido, gera problemas com os filhos, gera problemas na igreja, porque não tem sabedoria. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, em Tiago 1,5. O que diz? Se alguém necessita de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. E não bloqueia, não impede nada. Se necessita de sabedoria, peça ao Senhor. Mas estude a Bíblia, porque é na Bíblia que você vai receber a sabedoria para o viver diário. Estude as Escrituras, mulher. Vamos ler o texto ali? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Você está notando, irmãos? Olha, leia a Bíblia. Tudo na Bíblia que fala de mulher, de esposa, está relacionado com casa. Com casa, com o dia a dia de uma família. Não é lá com a empresa. Não é com a loja. Não é com a escola. Tudo que a Bíblia fala sobre mulher está relacionado com a casa, antes de tudo. Mulher sábia edifica a sua. Agora ouça com atenção, 10 marcas, vou tentar ser breve, 10 marcas de uma esposa sábia. Primeiro, a mulher sábia não é dominadora e manipuladora do marido. Ela não tem aquele espírito, ou seja, aquela atitude e comportamento de Jezabel, que dominou Acabe e levou a família à ruína. Leia lá depois 1 Reis capítulo 21. E depois Apocalipse 2:20. Segundo, a mulher sábia dá sugestões e conselhos ao marido, mas não o
pressiona a fazer o que ela quer. Porque tem mulher que dá uma opinião para o marido e depois fica tentando manipular o marido para fazer o que ela quer. 3. A mulher sábia não tira a autoridade do marido diante dos filhos, diante de ninguém. Ela não tira a autoridade do marido. Ela não resiste, mas respeita as orientações, as decisões dele para si mesma e para os filhos. Se o marido está errado, ela pode até conversar com ele, dar opinião, dar sugestão, dar um conselho, porque a mulher é para ajudar, é para auxiliar. Mulher, querido, escute, mulher é a vice-presidente da casa. Glória a Deus. Mulher é o copiloto do avião. Se você vê que o marido vai jogar esse avião lá no chão, dá um jeito, fala com ele, ajuda. Amém. Ora. Ela não é a líder, ela não é o piloto, mas ela pode ajudar muito. Acha que o marido está errado, dá conselho, conversa, dá opinião, dá sugestão, mas não desobedeça. 4. Você tem 3 coisas para fazer quando você acha que seu marido está agindo contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Orar, dar opinião, sugestão para ele. E em terceiro lugar, procurar o pastor ou algum líder espiritual que possa ajudar você e ajudar o seu marido. 4. A mulher sábia escolhe a hora certa para falar de algum problema com o marido. Ela não fala quando ele chega do trabalho ou está envolvido em outra atividade. 5. Mulher sábia nunca fala dos defeitos, fraquezas do seu marido para os amigos e parentes. 6. Ela segue a liderança do marido com boa vontade, não com raiva, de cara feia ou emburrada. 7. Não é indiferente aos problemas ou sentimentos do marido. Ela procura saber o que está acontecendo e ajudá-lo. 8. A mulher sábia é agradecida e sabe elogiar o marido. Ela sabe agradecer e... Será que seu marido só faz o que não presta? Pelo amor de Deus. Será que ele nem trabalha, nem compra as coisas de casa? Será que ele não faz nada de bom? A mulher sabe, é agradecida, sabe elogiar o marido. Em vez de falar só do que ele não faz de positivo, ela fala muito mais ainda do que ele faz de bom. Ela mostra felicidade quando o marido chega em casa. Quando o marido chega, você fica triste? Pois bem, faz que está alegre. Vai lá e... Oh, meu bem, que bom que você chegou. Faz alguma coisa, pelo menos sorri para ele e fala alguma coisa boa. Você sabe o que o cara já passou lá? Ele está esperando, não é mais tragédia dentro de casa não. Está esperando uma mulher sábia, que sabe recebê-lo, incentivá-lo, encorajá-lo. 10. A mulher sábia é confiante em Deus e no poder da oração. Confiante em Deus e no poder da... Ela ora e confia. Por isso ela é paciente, humilde e carinhosa. Não é raivosa e estressada.